Olá, meus amigos! O meu fortíssimo abraço a todos que acompanham a programação do Portal e TV CM7 Brasil na tarde desta terça-feira, hoje dia 12 de março de 2024. E é claro, a gente faz aquele convite especial para que você, além de deixar seu comentário, que você possa compartilhar e também deixar um like aí para que as informações possam se propagar com mais rapidez pelas suas redes sociais. O meu boa tarde especial a todos que nos acompanham também pelo Instagram, pelo YouTube e outras plataformas digitais que estão sempre atualizadas para deixar você bem informado de tudo que acontece em Manaus, no Amazonas, pelo Brasil e também pelo mundo. Meus amigos, uma noite de segunda-feira bastante movimentada na capital amazonense. Daqui a pouco, nós vamos falar a respeito de um estupro que aconteceu no bairro de Petrópolis. Uma jovem, uma criança de 13 anos, ela foi estuprada por 8 homens no bairro de Petrópolis. Meus amigos, não foi um, não foi dois, foram 8 homens que estupraram esta jovem de apenas 13 anos. Daqui a pouco nós vamos dar mais detalhes a respeito deste assunto, porque 2 deles já foram presos. 2 rapazes foram presos. 2 criminosos que cometeram esse estupro foram presos. Só faltam 6. Mas logo, quem sabe nas próximas horas, a gente possa ter uma resposta em relação a este caso. Mas o vulgo cara de porco, ele que era considerado um dos pistoleiros do primeiro comando da capital, o PCC, foi morto a tiros. Agora com um detalhe. A facção criminosa, no caso, os pistoleiros do Comando Vermelho, eles filmaram tudo. Eles filmaram e disseram: vai para o inferno, seu porco. Quer saber mais detalhes? A reportagem é de Denivaldo Oliveira. Nesse momento, a nossa equipe do Portal e TV CM7 Brasil já se encontra diretamente aqui, do Tarumã, Rua Jardim Primavera, onde um jovem foi brutalmente assassinado a tiros aqui no local. Esse rapaz já foi identificado, trata-se de Rodrigo Reis Dias, de apenas 16 anos. Uma briga entre facção criminosa aconteceu exatamente aqui nesse local. Você está vendo nesse momento, a movimentação aqui é grande, como vocês podem acompanhar nas imagens. Gente, é uma situação realmente extremamente complicada. Ainda há pouco os familiares jogaram água aqui na imprensa, né? Nesse momento a gente traz essas informações. Segundo informações da polícia, que um carro parou exatamente aqui no local e atirou várias vezes contra ele, gente. Várias vezes contra ele. A família nesse momento vai se revoltando com as equipes de reportagem aqui no local, gente. Mas o correto é que nós não temos culpa, né? Não temos culpa, a gente está aqui fazendo nosso trabalho, mostrando o que aconteceu. Já tem um vídeo circulando aí no grupo de WhatsApp, o momento exato que esse rapaz ele foi baleado, gente. Essas imagens que já circulam na rede mundial de computadores é uma imagem extremamente forte. No momento esse rapaz está sentado, está na verdade assim sentado, e aí os criminosos atiraram várias vezes contra ele. O vulgo cara de porco, segundo informações, ele já estava decretado para morrer, gente. Nesse momento a gente traz essas informações aqui do Parque São Pedro. Os familiares estão completamente revoltados, os familiares chegam aqui correndo, como vocês podem acompanhar, o cara de porco, né? O vulgo cara de porco, segundo informações da polícia. Tá aí, gente, os familiares chegaram aqui desesperados, você vai acompanhando as imagens. Eles, inclusive, jogaram água em algumas equipes de reportagem aqui no local e até danificou ali o equipamento de um colega, viu, gente? É uma situação complicada porque a gente não tem culpa, né? O corpo está atrás dessa porta. Nesse momento, a gente traz essas informações. O vulgo cara de porco, ele acabou sendo executado. Vão levando aqui o esquife para retirarem aqui esse rapaz. Eles vão colocando camisa na cabeça porque eles não querem aparecer. Eles falaram que não querem aparecer, gente. Tá aí, Nesse momento, a gente traz essas informações. Nesse momento, a gente fala para vocês que uma guerra entre facção criminosa acontece aqui, exatamente no Parque São Pedro. A matéria completa já está no nosso site, cm7brasil.com. Lá você se mantém sempre bem informado de tudo que acontece em nossa cidade de Manaus, capital do Amazonas. As imagens foram dele,
Maurício Martins. A reportagem foi de Danivaldo Oliveira. Para o portal e TV CM7 Brasil, Manaus e o Mundo cabem aqui. Não satisfeitos, a facção rival, o que eles fizeram? Eles gravaram o exato momento quando atiraram contra a cabeça do cara de porco. E são imagens que nós vamos colocar novamente, agora, claro, com imagens embaçadas, até porque trata-se de imagens fortes. Se a gente colocasse essas imagens na íntegra para todos vocês, muita gente iria se assustar e as políticas do Facebook, ele não nos permite que a gente mostre essa tal violência. Mas, meus amigos, foram mais de 20 tiros contra a cabeça do cara de porco. O cara de porco, segundo informações da polícia, ele era pistoleiro de uma facção criminosa aqui da cidade de Manaus. Segundo a polícia, cara de porco estava sendo jurado pelo Comando Vermelho. E tá aí a realidade. A realidade é que ele foi morto bem próximo da sua casa. Ele foi morto por conta desta vingança que acontece, por essa situação que acontece em toda a nossa capital, que é essas brigas entre facções criminosas aqui na cidade de Manaus. Diversas equipes de reportagem foram agredidas no local, os familiares jogavam água, tentavam de todas as maneiras impedir o trabalho da imprensa, mas as imagens eram mais fortes e as imagens foram colocadas em vários grupos de redes sociais pelo próprio Comando Vermelho. Tá aí, ó. São mais de 20 tiros que o cara de porco acabou levando por conta dessa briga do tráfico de drogas aqui na cidade de Manaus. Claro, quem sofre com tudo isso são os familiares. Às vezes pai e mãe que dizem lá para o seu filho, não vá, não frequente essa turma, não vá, meu filho vai para a escola, vai trabalhar. Quem é o pai, quem é uma mãe que gostaria de ver seu filho sendo assassinado dessa maneira? Nenhum. Quem é um irmão, quem é o tio, quem é um familiar que gosta de ver seu ente sofrendo desta maneira? Mas, meus amigos, como eu digo sempre aqui, o nosso Criador, ele nos deu essa dádiva que é o dom da vida. De milhares e milhares de pessoas que poderiam estar aqui nessa terra, Deus nos escolheu. E aqui não estou fazendo nenhum tipo de profecia não, tá? Não estou colocando religião não, estou colocando fato. Deus nos escolheu para vir a essa terra. E ele disse, você tem um livre-arbítrio de escolher o bem ou o mal. O caminho da escuridão ou o caminho da luz. E infelizmente, o que a gente tem acompanhado são jovens. O cara de porco não completou nem 18 anos. Segundo a polícia, era considerado um bandido. Segundo a polícia, ele já estava na criminalidade. O que é que está acontecendo com os nossos jovens? E o cara de porco não tinha nenhum tipo de deficiência, tá? Para depois não dizer que era um coitadinho. Não! Era um rapaz sadio, andava, se gesticulava. Segundo a polícia, o dedo indicador dele funcionava muito bem. Segundo a polícia, ele era um observador nato. Quando ele tinha as suas desavenças, quando ele tinha os seus suspeitos, ele ia lá e atacava. É o que a polícia afirma. Agora nós estamos aqui mostrando a triste e dura realidade como a cidade de Manaus está convivendo atualmente. A Delegacia de Homicídios está aí a todo momento mostrando, dando o seu melhor, dando o seu trabalho, mas a realidade é essa. A gente sabe, meus amigos, a gente sabe
que a criminalidade vem aumentando na nossa cidade. Mas, meus amigos, esse jovem tinha 16 anos. Eu vou colocar 2 pesos, 2 medidas agora. Onde estão os pais do cara de porco? Devem estar chorando nesse exato momento, certo? Correto? Perfeito. E onde estavam os pais do cara de porco para que evitasse que ele estivesse em más companhias? Agora vamos para outra balança? E os nossos jovens de hoje, hein? Será que eles estão dando mais responsabilidade? Será que eles estão dando mais credibilidade, confiança, respeitando os seus pais? Será que os nossos jovens de hoje sabem pelo menos contar o quilo do picadinho? Será que eles sabem pelo menos quanto que o pai e a mãe estão pagando de água, de luz e de aluguel? Porque tem garotão por aí de 13, 14, 15, 16 anos que não sabe sequer pagar uma conta e vive no mundo da malandragem. Enquanto o pai e mãe tá ralando pra cacete aí, às vezes no trabalho pegando desaforo, levando desaforo pra casa, sendo xingado, humilhado pelo seu patrão, pegando ônibus lotado, saindo de madrugada, chegando tarde, cansado, exausto, o camarada vive na sacanagem, na malandragem. Eu não quero dizer que o cara de porco era um filho exemplar, não. Agora, isso muitas vezes é responsabilidade de pai e de mãe também. É só você prestar atenção. Tenho saudade de pai, da minha mãe, sabe? Dia dos pais, dia das mães, Natal, Ano Novo. Mas quando tinha oportunidade, não dava valor. E a você, filho, olha aí, ó. Tá aí o resultado. Quer entrar no mundo da criminalidade? Quer fazer tatuagem? Quer colocar brinco? Quer fumar maconha? Quer cheirar cocaína? Problema é teu. Não leva pra casa. Não deixe dor de cabeça pro seu pai e pra sua mãe. Não dê por em ação. Quer sair de casa? Saia. Seja homem. Saia de casa. E vá viver a sua vida. Agora, 16 anos. Levar mais de 20 tiros. Os meus pêsames à família. Os meus pêsames à família. Porque quem está aplaudindo agora é o Comando Vermelho. Quem está aplaudindo agora é o Satanás. Quem está aplaudindo agora é a polícia, que diz o seguinte: graças a Deus que é menos um, porque está dando trabalho. No final de tudo isso, meus amigos, quem chora é pai e mãe. Quem chora são os entes queridos que continuam neste mundo de meu Deus. Né, Celso Lobato? Tá ouvindo conversa aí? Meus amigos, daqui a pouco nós vamos falar a respeito de uma jovem de 13 anos. Ela foi estuprada por 8 homens. A gente pede que você possa compartilhar a nossa transmissão, porque desses 8 homens, apenas 2 foram presos, faltam 6. Ela foi estuprada lá no bairro de Petrópolis. É um outro assunto que nós vamos abordar também. Como que uma garota de 13 anos, acabava se encontrando com um delinquente como esse? Ela foi se encontrar com um cidadão, sabe? Ela foi se encontrar com o namoradinho dela. O que o namoradinho fez? Ligou para mais 7 amigos. Meu irmão, quem pariu Mateus que o embale. Mas estupro não é justificativo. Se estuprou, tem que ser preso. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito deste caso. Nós vamos abordar a partir de agora um caso, meus amigos, que aconteceu na tarde de hoje. Trabalhadores que estavam prestando serviços, né, lá no bairro de Flores, eles acabaram sendo soterrados. Graças a Deus, 2 deles acabaram saindo com vida. Quem vai trazer mais informações é Carol Dias. Na manhã dessa terça-feira, 2 homens acabaram ficando soterrados quando esse barranco, que fica localizado aqui na rua Parneiras, no conjunto Duque de Caxias, no bairro Flores, na zona norte de Manaus, veio a desmoronar.
trabalhadores estavam trabalhando na criação de um muro de contenção aqui desse barranco, quando o pior aconteceu. O seu irmão acabou sendo uma dessas duas vítimas, né? E aí acabou... Ficou subterrado, né? Como vocês podem observar, esse barranco todo aí caiu em cima dele. E graças a Deus que aquela pá mecânica estava aí da rua. E ele pensava que era algum funcionário deles, né? E eles vieram aí a dar esse apoio para ele, porque caiu muito barro em cima dele, né? E por esse motivo, a pá mecânica, graças a Deus, se deslocou e tirou a metade do barro de cima dele, né? E ele foi... O resto do barro nós tiramos manualmente com a pá, enxada, para não machucar ele. Nós tínhamos já ele como morto, né? Porque o bombeiro falou que ele já estava com 50 minutos debaixo da terra. O bombeiro falou o seguinte, que se passasse de 1 hora, as possibilidades de ele estar vivo eram muito poucas. Mas só que ele sobreviveu, né? Com 50 minutos debaixo da terra, subterrado. E por causa e também isso não foi sorte, né? Isso foi Deus, né? Que aconteceu na vida do meu irmão. Após ser resgatado, o homem foi socorrido pelos agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Nesse momento, ele recebe os primeiros socorros aqui mesmo, no local onde aconteceu essa ocorrência. E logo após os primeiros socorros, ele vai ser encaminhado para o hospital. O local e essa obra que estava sendo realizada deve ser investigada se também haveria aí a dispensa e permissão para ser realizada. No primeiro momento agora, nós estamos aqui com a equipe da Defesa Civil, com a equipe técnica. Estamos aqui, essa máquina da Prefeitura está dando o apoio, inclusive deu apoio para tirar a última vítima que foi soterrada. A princípio isso aqui está interditado. A gente quer saber se realmente eles têm a documentação devida. Aparentemente a gente acha que não, porque... Está tudo aberto, a céu aberto aqui, não tem um tapume, não colocaram uma placa, não tem uma RT. Então a gente acionou o Implurb está vindo para cá para checar a documentação dessa obra. A princípio, para a gente é irregular, até que prove o contrário. As imagens são de Paulo César, eu sou Carol Dias, para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui. Meus amigos, graças a Deus, né, os 2 trabalhadores que foram soterrados, eles foram salvos, né, e por um milagre, porque estavam aí debaixo dos escombros durante 50 minutos. E aos brilhantes amigos aí do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, fizeram todo o resgate aí, eles estão no hospital e, é claro, tendo todos os cuidados necessários. Ainda bem, né, que eles tiveram êxito em relação a este caso. Meus amigos, após o intervalo comercial, nós vamos falar a respeito deste assunto, que também virou manchete. Foi destaque aqui no cm7brasil.com. Uma jovem de 13 anos foi estuprada por 8 homens no bairro de Petrópolis. 2 deles já foram presos. É só um minuto, não sai daí. Vitória Supermercados, barato todo dia. Alcatra bovina 31,99 o quilo, composto lácteo do bom 8,49, lava roupas Brilano 6,49, frango Guibon Amazonas 8,49 o quilo, arroz branco Grano Terra 4,99, fralda Huggies roupinha 24,99, ovos brancos Sinopes 30 unidades 18,99, macarrão Que Delícia 1,99, desodorante Aerosol Monange 7,29, bisteca bovina 21,99 o quilo. Vitória Supermercados, barato todo dia. No mês da mulher, a semana do consumidor fica ainda melhor com a APA Móveis. Tem conjunto Box Queen da Gazin por 1.699. Roupeiro da REM, dos grandes, apenas 1.499. Roupeiro para solteiro da REM por 499. E o painel para TV da HB por 199. Só R$199. Venha economizar. Mês da mulher é na APA Móveis. Muito bem, meus amigos, já estamos de volta com o programa Rota Urbana aqui pelo portal ITV CM7 Brasil. E a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente prendeu nesta manhã de terça-feira 2 homens suspeitos de um estupro coletivo no bairro de Petrópolis. Segundo informações da própria polícia, esses 2 homens, juntamente com mais 6, estupraram uma jovem de 13 anos. Quem vai trazer mais informações é Carol Dias.
Andrei, Joás, vocês participaram desse estupro coletivo contra essa adolescente de 13 anos? A Polícia Civil do Estado do Amazonas, através das equipes da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, prendeu uma dupla na manhã dessa terça-feira, identificada como Andrei da Silva Fonseca, de 18 anos, e Joás do Carmo Castilho, de 19 anos. Eles são acusados de praticarem um estupro coletivo cometido contra uma adolescente de apenas 13 anos. Segundo a polícia, o crime aconteceu no dia 28 de janeiro desse ano, no bairro Petrópolis. De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da especializada, a jovem teria conhecido um rapaz e teria marcado um encontro. Ao chegar no local, mais 8 indivíduos estariam esperando a vítima. Essa investigação tramita aqui na delegacia desde o final de janeiro, quando uma genitora informou que soube pela filha, adolescente de 13 anos de idade, que ela tinha sido vítima de um estupro coletivo. Ocorre que essa adolescente de 13 anos relatou para a mãe que conheceu um rapaz via rede social e passaram a conversar. Esse rapaz convidou essa adolescente para ir até o encontro dele, numa residência no bairro Petrópolis. Ao chegar no local, antes de chegar no local, ela contou para a mãe que ele passou a efetuar vários telefonemas chamando alguns amigos. No local, ela chegou a contar 8 rapazes, só tinha ela de mulher. Então ela passou a ficar nervosa e ela não sabe ao certo, mas diz que 3 ou 4 fizeram violência real contra ela e ela começou a apanhar com socos na costela, e então ela começou a gritar. No momento que ela começou a gritar, um dos rapazes interrompeu porque um dos moradores tinha escutado. Então acabaram pagando o Uber para ela voltar para casa. Então ela relatou para a mãe quando chegou em casa, ainda fizeram uma ronda no local com uma guarnição da Polícia Militar, entretanto não conseguiram efetuar a prisão em flagrante. Nós começamos a investigação. Como ela só conhecia um dos envolvidos e apenas o primeiro nome, nós conseguimos chegar à qualificação de 2 dos envolvidos. Então essa prisão temporária é para isso, para que a gente consiga identificar todos os 8 que participaram desse plano aí, desse estupro coletivo. A gente sabe mais ou menos, por informação deles, que existem 2 adolescentes ali que teriam cometido ato infracional, mas então a gente precisa diligenciar para que a gente consiga identificar todos e fazer com que todos respondam pelos seus atos aí na medida da sua culpa. A mãe não sabia, inclusive, que ela tinha saído de casa, então nesse lugar foi armado para que ela realmente chegasse até ali e que todos esses amigos acabassem cometendo esse fato. Então ela relata que começou a chorar muito, gritar, principalmente no momento em que começou a ser agredida fisicamente, e tanto é que quando ela ofereceu aqui o relato, ela estava ainda com hematomas pelo corpo. No laudo pericial ficou constatado tanto a violência sexual, as agressões, como também toda a fala dela sobre as agressões físicas. Então, a nossa preocupação justamente era fazer essa prisão para que a gente possa identificar esses outros envolvidos e finalizar da melhor forma possível esse inquérito policial. Andrei, Joás, vocês participaram desse estupro coletivo contra essa adolescente de 13 anos? Após o crime, a dupla foi presa, encaminhada e apresentada na sede da especializada. Após os procedimentos cabíveis, eles vão ficar à disposição da Justiça. As investigações continuam para a localização e identificação dos outros envolvidos no crime. As imagens são de Paulo César, eu sou Carol Dias, para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui. Parabéns à doutora Joyce pelo belíssimo trabalho e a todos os policiais envolvidos aí da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Meus amigos, que situação triste é essa? Como que essa criança, porque eu posso dizer que é uma criança, tem 13 anos, como é que essa criança está passando nesse momento? Ela foi estuprada por 8 homens. Alguns desses homens são como as sementinhas do mal,
são adolescentes, porque o Estatuto da Criança e Adolescente não pode chamar de criminoso. Então eu vou colocar a sementinha do mal. Já prenderam 2. Se a polícia chegar com carinho, bater um papo legal com esses 2, eles vão entregar até a 5ª geração passada deles. Só basta ter uma conversa legal. Esses 6 que estão foragidos aí, eles devem estar cagando de medo. É um conselho que eu vou dar para os 6 aí. Se entreguem. Não deixem que a polícia bata na sua porta. É melhor você se apresentar com o seu advogado lá e dar o seu depoimento. Porque, infelizmente, foi uma criança. Vocês sabiam do que estavam fazendo. Estupro é crime. E quando chega na penitenciária, meu irmão, aí que é festa. Aí que é festa. O João vira Joana. O Mário vira Maria. O Pedro vira Teresuda. Então, se apresente, que é o melhor. Agora eu quero dizer, e aqui eu não estou justificando do que aconteceu não, tá, meus amigos? Porque estupro é crime. Deve ser preso e aguardar julgamento. Agora, meus amigos, minhas amigas, a todos vocês que têm filho ou filha pré-adolescente, adolescente, cuidem das suas crias. Quem pariu o Mateus, que o embale. Essa garota tinha 13 anos de idade. O que ela vai fazer em um outro bairro com uma outra pessoa? Cuidem dos seus filhos. Vejam com quem eles estão saindo. Vejam quem são as amizades, com quem ele conversa. Se você coloca a porra do crédito no celular dele, você tem o direito de tomar o celular dele e saber com quem ele está conversando, porra. Não deixe que isso possa acontecer com o seu filho ou com a sua filha. Se não é o caso de violência doméstica, é um caso de estupro. Se não é um caso de estupro, é um caso de sequestro. Se não é um caso de sequestro, muitas vezes são colocados para o tráfico de drogas. E você fica calado, você fica besta. Para com isso, meu irmão. Se seu filho tiver 40 anos de idade, ele continua sendo seu filho. Mas pelo amor de Deus, não seja inimigo do seu filho. Seja amigo. E que ele não possa ter medo de você, que ele possa ter respeito por você. O que uma criança de 13 anos vai fazer em um outro bairro com uma outra pessoa? Onde estão os pais dessa menina? Fiquem atentos ao comportamento dos seus filhos. Vigiem os seus filhos. Sejam amigos, colegas, mas acima de tudo, sejam responsáveis por seus filhos. Não deixem que seus filhos sejam criados pela vida. Porque imagine só o que essa menina de 13 anos está passando nesse exato momento. Houve penetração. Será que foi com preservativo ou sem preservativo? Será que ela pegou alguma doença? Ninguém sabe. Só ela que pode contar e só ela que vai ter isso pro resto da vida dela. E não adianta chorar, o leite derramado aconteceu. E que isso sirva de exemplo para todos nós, que somos pais. Verifiquem com quem seus filhos estão andando, pelo amor de Deus, antes que aconteça uma tragédia na sua casa. Meus amigos, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A todos vocês, mais uma vez, eu reitero o convite para que você possa acessar o nosso site, cm7brasil.com. Lá você vai poder acompanhar tudo o que acontece em Manaus, no Amazonas, pelo Brasil e também pelo mundo. Daqui a pouquinho o Denivaldo Oliveira vai estar nas ruas da cidade de Manaus, levando informação em tempo real. Portal e TV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui.